Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 1, né? E o título da mensagem é Prefácio, Saudação e Ação de Graças, né? Só que eu queria falar com os irmãos, né, de um modo geral, os irmãos, meus queridos amigos ouvintes, né? Todos tantos quantos têm me assistido, têm visto meus vídeos diariamente, né? E tem alguns irmãos que estão preocupados, né? Por que é que eu estou usando esta máscara, né? E com razão, porque se a pessoa não ouviu eu falar o motivo, né? Então, o que será que está acontecendo, né? E aí eu queria dizer com os irmãos que eu estou fazendo um procedimento dentário, né? Então, é por poucos dias que eu vou estar usando a máscara, tá bom, irmãos, tá? Então, é coisa de poucos dias, vamos estar já tirando a máscara, né? E volta já a ficar totalmente livre, né? O nosso rosto, né? Não terei parte nenhuma do rosto coberto com a máscara por causa do procedimento que eu estou fazendo, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. É o seguinte a mensagem, né? Diz o seguinte: Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como foi mesmo testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até ao fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. As dissensões na igreja de Corinto. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido, em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio. Para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome, e batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo?
Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a firmeza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Irmãos, vamos já passar, né, de imediato já para as referências, né, para que nós possamos dar continuidade, né, onde nós paramos ontem nas referências, tá certo, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai, santo é o teu nome, Senhor. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12. Está escrito o seguinte: quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas. Além destes, não sei se batizei algum outro. O partido de Cristo provavelmente consistia nos falsos mestres que eram inimigos do apóstolo. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 18 ao 19. E que alegavam ter espiritualidade e sabedoria superiores. Acreditavam que seus conhecimentos, ciência, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1, os isentavam das restrições da lei. 1 Coríntios 6, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. E das exigências da moralidade. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 2. Estavam procurando induzir a igreja para o seu evangelho distorcido. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4, 20 e 21. É contra eles e contra os seus discípulos em Corinto que Paulo sustenta
o conflito. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Cristo enviou-me não para batizar, diz Paulo. Né? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Esse versículo, irmãos, nos traz à luz, né? Algo extremamente importante, né? Que todo pregador e pregadora da palavra de Deus precisa ter na sua cabeça, né? Você não tem que subir no altar, irmãos, e ficar ali meia hora falando da sua própria cabeça, né? Você não precisa mostrar para ninguém que você tem sabedoria no seu intelecto. Mostra que você é obediente à santa palavra de Deus. O pregador subiu no altar, irmãos, e tem que pregar a Cristo crucificado. E Cristo crucificado, irmãos, é a santa palavra de Deus. E não palavras da nossa própria cabeça, palavra de sabedoria humana, né? Expertise, conhecimento, entendimento que vem da terra. E sim, pregar o Evangelho de Cristo. Pregar a santa palavra de Deus. Você prega, você fala, rigorosamente conforme está escrito, e dá a referência daquilo que você está falando. Passa a carta, o capítulo e o versículo, para que todos possam examinar o que você está dizendo, para saber se o que você está falando tem fundamento na santa palavra de Deus. Porque sabedoria de homens fora da palavra de Deus, ela não traz nenhuma edificação para a vida da pessoa em Cristo. Vamos repetir. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar. Não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Entendeu, irmãos? Aleluia, Pai. Paulo não está depreciando o ensino de Cristo a respeito do batismo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Pelo contrário, deixa claro que delegou aos seus auxiliares o trabalho de batizar, assim como fizeram Cristo. João, capítulo 4, versículos 1 e 2. E Pedro, Atos, capítulo 10, versículo 47 e 48. E eu faço aqui uma ressalva, juntamente com todos os irmãos, todos aqueles que me ouvem, né? Para que e por que foi levantado na Igreja de Cristo, lá bem no comecinho, os diáconos? Foi exatamente para fazer esse tipo de trabalho, né? Batizar os novos convertidos é função dos diáconos e dos presbíteros. Mas então o pastor não pode? Pode. O pastor pode. Ele pode e deve participar do batismo, né? Eu fui pastor na Igreja de Deus de Amor durante muitos anos, graças a Deus, me orgulho de falar isto. Aceitei Jesus na Igreja de Deus de Amor, através da pregação do missionário Davi Martins de Miranda, e fui batizado pelo presbítero Luiz Genário Silva. E pastoreei na Deus de Amor durante 12 anos. E todas as vezes que tinha batismo nas datas programadas, né, de 6 em 6 meses, antigamente era assim,
eu tinha sempre almas para batizar. Igreja pequena, mas tinha sempre almas para batizar. Teve inclusive um irmão nosso da igreja que, em São Paulo, passando por lá, comentou com os irmãos, né? Ele conhecia todas as igrejas do campo aqui de Passo. Ele comentou: eu tenho um pastor lá na minha cidade, né, que todo batismo ele tem alma para batizar, né? E todos os batismos eu estava lá. O batismo era coletivo, de todo o campo, não era apenas de uma congregação só. A Igreja de Deus e Amor, quem conhece sabe que é uma igreja muito grande. Ela é uma das 10 maiores do Brasil, né, em quantidade de membros, né? E então o batismo é sempre coletivo, para fazer não somente uma festa bonita para Jesus, para Cristo, né, mas também para que todos participem juntos e todos se alegrem juntos, né? Fica muito bonito a festa, o batismo que nós fazemos, né? E em todos os batismos eu estava lá, exatamente, principalmente para acompanhar as minhas ovelhas. Pastor que envia suas ovelhas para o batismo coletivo e ele não vai, ele só envia, né? Ele está em falta com a sua obrigação, né? É um dia que ele só pode faltar no batismo coletivo se ele tiver alma sendo batizadas, ainda que ele não tenha. Vai para prestigiar os irmãos, vai para ajudar, vai para cooperar, vai para colaborar, vai para participar, vai para aprender, vai para ensinar, mas vai. Mas principalmente tendo, ele precisa ir, porque ele é o pastor das suas ovelhas. Às vezes as pessoas estão esparramadas e não sabem se reuniu todos, se todos foram para o batismo. Então é obrigação dele reunir as suas ovelhas no batismo, né, e entregar nas mãos, né, do pastor central, dos diáconos, dos presbíteros, para que seja feito o batismo. Isso é obrigação dos diáconos. Para isto foi instituído os diáconos na igreja, para fazer essa função, da qual Paulo não fazia, não fez pouco, mas não precisava ter feito nada, como Jesus também não fez. Não fez e mostrou, né, exatamente da mesma forma, né? O sentido é o mesmo, né? Foi Jesus que nos ensinou a fazer a obra dele, porque a obra é de Deus e a igreja é de Cristo, né? Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. Por isso a pregação da palavra de Deus nos 4 cantos da terra, a palavra genuína, real e verdadeira, você tem que pregar a Cristo crucificado. Você tem que pregar a Cristo crucificado. Esta é a palavra da salvação, de salvação, né? Paulo não está depreciando o ensino de Cristo a respeito do batismo. Mateus 28, 19. Pelo contrário, deixa claro assim como fizeram Cristo. João capítulo 4, versículos 1 e 2. E Pedro, Atos capítulo 10, versículo 47 e 48. O apóstolo não quer dar lugar a seus convertidos. O apóstolo não quer dar lugar a que seus convertidos vangloriem-se, dizendo que foram batizados em nome de Paulo. Versos 13. O qual concentrava seus esforços na pregação do Evangelho. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes.
Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. A mensagem, Cristo é o poder de Deus. A mensagem da cruz não somente abrange a sabedoria e a verdade, mas também o poder ativo de Deus para salvar, curar, expulsar demônios e redimir as almas do poder do pecado. Ver o estudo, O Reino de Deus, página 1412. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Aleluia, Pai. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Pela loucura da pregação. O melhor, a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo é uma sabedoria que inclui, aliás, exclui a Deus. Vou repetir. A sabedoria deste mundo é uma sabedoria que exclui a Cristo, que glorifica a autossuficiência humana, que faz do homem a autoridade suprema e que se recusa a reconhecer a revelação de Deus em Jesus Cristo. Veja, irmãos, a profundidade desse versículo, né? É muito profundo, irmãos. É muito profundo, né? É muito profundo. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. A sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo é uma sabedoria que exclui a Deus, que glorifica a autossuficiência humana e que faz do homem a autoridade suprema, que recusa a reconhecer a revelação de Jesus Cristo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. A essa sabedoria Deus chama de loucura. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19 e 20. Porque por ela o homem não conseguiu descobrir a verdade, nem conhecer o seu Criador. Verso 21. O crente deve manifestar desprezo segundo Deus, ante a sabedoria humana e a cosmovisão secular. Vou repetir. O crente deve manifestar desprezo segundo Deus, ante a sabedoria humana e a cosmovisão secular. Verem nos versos 18 e 31 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 1 e 16. Atos, capítulo 17, versículo 18. Romanos, capítulo 1, versículo 20 e 32. Colossenses, capítulo 2, versículo 8, nota. 2 Tessalonicense, capítulo 2, versículo 10 e 12. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 9. 2 Pedro,
capítulo 2, versículos 1, 3 e 7. Judas, versículos 4 e 19. O Evangelho é a mensagem da cruz. Nunca devem ser acomodados à filosofia, à ciência ou a qualquer outra forma de sabedoria humana. Entende, irmãos, o que fala sobre o Evangelho de Cristo? A sabedoria humana, irmãos, ela é carnal. Mas a sabedoria de Cristo, do Evangelho de Cristo, é espiritual. Por isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E aqui a palavra exorta dizendo, né? O crente deve manifestar desprezo, segundo Deus, ante a sabedoria humana e a cosmovisão secular. O Evangelho e a mensagem da cruz nunca devem ser acomodados à filosofia, à ciência ou a qualquer outra forma de sabedoria humana. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Gálatas, capítulo 6, versículos 14. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 21 até o 26. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Ou seja, nenhuma sabedoria humana foi capaz de salvar a humanidade. A salvação da humanidade veio através de Cristo Jesus. Foram mais de 1445 anos, ou aproximadamente, de Moisés até Jesus. Os escribas, os fariseus, os saduceus eram doutores da lei ou das leis, né? E não conseguiram emplacar, implantar, desenvolver o plano de salvação, né? Numa faculdade, numa universidade, ali junta todos os mestres, né, e elaboram as matérias das quais os alunos estudam, faz as provas e passam de ano. E pega o seu diploma de doutor e vai trabalhar, vai ministrar aquilo que aprendeu. Mas na salvação isso foi impossível. Foram 1445 anos de Moisés até Jesus. Foi incapaz. Somente com a sabedoria de Deus, somente com a sabedoria divina, né? Na hora que o homem aprendeu de Jesus, conheceu e obedeceu e pôs em prática, aí foi possível ter as almas salvas, né? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Visto como a sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Aleluia, Pai. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas os que são chamados tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Portanto, irmãos, Cristo é o poder de Deus. Cristo é a sabedoria de Deus. Ouça, leia e entenda, irmãos. Cristo é o poder de Deus.
Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. A palavra está falando exatamente para a obra de Deus. Vocês não vê homens letrados no mundo, doutores da lei aqui no mundo, na terra, médicos, advogados, engenheiros, né, à frente do trabalho na obra de Deus. Muitos estão nas igrejas de Cristo, sim, mas não à frente do trabalho. Eles não têm tempo, eles não podem. Eles vão na igreja quando eles podem ir. Eles não vão na igreja por obediência a Deus. Eles não vão na igreja por obediência à santa palavra de Deus. São pessoas muito ocupadas, cheias de compromissos, muito compromissadas. Vão quando pode. E o que Jesus disse para aquele jovem rico? Né? O que ele disse para ele a respeito da obra de Deus? Né? Larga tudo e vem e segue-me. Senhor, deixa-me eu primeiro enterrar meu pai. Jesus respondeu, deixa que os mortos enterrem seus mortos. Você vem e segue-me. Né? Isso foi logo depois que um jovem rico, né, chegou para Jesus e disse para ele, mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus disse para ele, né, conhece os mandamentos? Sim, conheço e tenho praticado desde a minha mocidade. Jesus ficou maravilhado da resposta dele. Né? Ele perguntou, quais? Jesus enumerou ali 3, 4 mandamentos. Ele falou, conheço e tenho praticado desde a minha mocidade. E ele insistiu com Jesus. O que mais que ele precisava fazer? Jesus falou para ele, vai, vende tudo quanto tem, reparte com os pobres e vem e segue-me. Ele entristeceu. Foi quando Jesus, na mesma hora, chamou o outro dessa maneira que eu acabei de falar aqui agora. Né? Ou seja, não são muitos os nobres, os doutores, os letrados na obra de Deus. São poucos. Né? São poucos. Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Né? Aleluia, Pai. O crente deve manifestar desprezo segundo a sabedoria humana, a cosmovisão secular. Ver o Evangelho e a mensagem da cruz nunca devem ser acomodados à filosofia, à ciência ou a qualquer outra forma de sabedoria humana. Pela loucura da pregação, não é o método da pregação que é tido como loucura pela sabedoria humana, mas a mensagem do supremo senhorio de Cristo crucificado e ressurreto. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado seja Deus.